Olá a todos, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e muito importante, que é em relação às frações e também trabalhar a sua definição e as suas características, tá? Gente, quando a gente trabalha fração, já bate logo aquele medo inicial, né? Poxa, eu vou trabalhar sobre fração, fração é bicho-papão e tudo mais. Não é nada disso, tá bom? Vamos verificar aqui então. A fração é o número usado para representar partes de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Como assim? Imaginemos então aqui, por exemplo, aqui esse meu círculo, tá? Repare que esse meu círculo ele está dividido em 8 partes iguais. E aí, dependendo do que você queira fazer, você pode de repente considerar algumas partes desse todo. Aqui nesse exemplozinho, eu tenho aqui 3 em cima e 8 embaixo, onde a leitura dessa fração equivale a 3/8, tá? Por que 3/8? O 3, que é o valor aqui de cima, representa o quê? Quantas partes do todo foram utilizadas, tá? Foram tomadas. E na fração, essa parte de cima, ela recebe o nome de numerador, beleza? Então, aqui o 8 que está aqui embaixo é o total de partes onde o desenho ou o elemento que você esteja analisando, ele foi separado. Então, vamos lá. Esse 8, ele recebe o nome de denominador. Vamos analisar aqui pela figura? Reparem. Essa minha figura, ela toda, desconsidere por enquanto essa parte pintada, tá? Então, toda essa figura, ela foi dividida em 8 partes iguais. Por isso que aqui embaixo equivale a 8, tá? Então, de novo, sempre o valor que vem no denominador, que é o número que está embaixo em relação a esse traço que representa a fração, equivale ao total de partes que uma figura ou objeto qualquer foi dividido. Como essa figura foi dividida em 8 partes, aqui embaixo equivale a 8. Agora, dessas 8 partes, eu tenho 3 partes pintadas. Logo, então, eu tenho 3 partes pintadas de um total de 8. Por isso que aqui essa fração é igual a 3/8, tá? Então, um outro lance bem importante a reparar é o seguinte. Como aqui na definição foi utilizado que é para representar partes de um valor inteiro, muito cuidado com isso, por quê? Porque haverão situações em que eu vou utilizar a figura toda. Ou seja, utilizando a figura toda, é fácil verificar então que o valor de cima será igual ao valor de baixo. Como assim? Imaginemos que eu vá pintar de amarelo este círculo todinho. Então, se esse círculo foi separado em 8 partes e eu estou pintando as 8 partes, logo então eu estou pintando as 8 de um total de 8. Ou seja, nesse caso, eu estou considerando o número inteiro, o elemento todo, a figura toda. E aí a gente diz que essa fração equivale a 1 inteiro. Tá legal? Ok. O denominador, ele não pode ser 0. Por que isso? Porque nesse caso aqui, a gente tem também que identificar o seguinte, que uma fração também ela é a representação de uma divisão. E não existe divisão por 0. Tá legal? Até porque, imaginemos o seguinte, se eu vou pegar uma figura qualquer, de novo, vamos aqui para o círculo. Eu não tenho como pegar esse círculo todo, tá? E dizer que não existe nenhuma parte dele. Ora, se eu estou considerando a figura toda, pelo menos a parte inteira eu tenho que considerá-la, tá? Então eu posso dizer assim, olha, está aqui o círculo, eu não quero considerar nada. Se eu não quero considerar nada, para que então que eu vou trabalhar com essa figura? Não há necessidade, tá? Então, denominador nunca pode ser 0, tá? O 0 pode aparecer, sim, no numerador, ou seja, numa fração, o 0 pode vir aqui em cima, nunca aqui embaixo. Legal? E fração equivale à divisão, como eu acabei de lhes falar, tá bom? Agora, a fração, ela se divide em alguns tipos diferentes, tá? Onde a gente vai analisá-los agora. Acompanhe aqui comigo. A fração, ela pode ser dita própria. Vamos verificar aqui. Uma fração é própria quando o denominador é maior que o numerador. Analisando friamente,
é só você analisar o seguinte: quando o número de cima é menor que o de baixo. Então, se o número de cima é menor que o de baixo, a gente diz que essa fração é uma fração própria. Legal? Próximo aqui, olha só. Fração imprópria. Quando o denominador é menor que o numerador. E aí a gente analisa pensando no contrário. Como assim o contrário? Bem, se a fração própria, o valor de cima é menor que o de baixo, na fração imprópria já é o contrário. O valor de cima é maior que o de baixo. Tá legal? Então, de novo, em cima menor que o de baixo, fração própria. Em cima maior que o de baixo, fração imprópria. Outro tipo bem interessante é a fração mista, onde nós temos o seguinte: quando nós transformamos a fração em própria, assim obtemos inteiros e fração própria. Vamos lembrar aqui rapidamente o que é um misto. Um misto, de repente, você pega um pão, mistura presunto e queijo. Ou seja, eu estou pegando dois elementos diferentes, tá? Na verdade, três, e fazendo aqui o meu lanche. A fração mista é a mesma ideia. Eu estou pegando aqui, no caso, dois tipos diferentes de números. Quais são os tipos? Um número inteiro, que aqui nesse caso é o 3, e um número fracionário, que nesse caso é o 1 sobre 2 ou meio, tá bom? Agora, essa fração mista, ela vem sempre da fração imprópria. Isso quer dizer o seguinte: você só consegue achar um número misto ou uma fração mista se a tua fração for imprópria. Ou seja, obrigatoriamente, o valor aqui de cima tem que ser maior que o valor de baixo. Caso contrário, nesse exemplo aqui, né, no caso, 3 sobre 8, nós não temos como achar fração mista. Nunca. Tá bom? Agora, olha só. Como é que eu sei que 7 sobre 2 eu vou chegar até a 3 meios? Simples. Você divide o 7 por 2, tá? O resultado dessa divisão, o quociente, ele equivale aqui à parte inteira. Como assim, professor? Analisemos aqui o seguinte, olha só. Eu tenho, por exemplo, deixa eu fazer bem aqui nesse canto. Eu tenho aqui a divisão de 7 por 2, certo? Ao dividir 7 por 2, o mais próximo é 3, pois 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é igual a 8. Se 4 vezes 2 é igual a 8, logicamente, o 8 ultrapassa o 7. Então, para a gente não adianta de nada, tá? Logo, então, 3 vezes 2 é 6. Ao subtrair, o nosso resultado é igual a 1. Onde eu quero chegar com isso? Que na fração imprópria, você resolve a divisão do valor de cima pelo valor de baixo. E esse quociente sempre será a parte inteira. O resto vai ser sempre o valor que vai ficar no numerador. Então aqui, olha lá que interessante. Se o 3 foi o quociente e o 1 foi o resto, eu vou ter 3, 1 em cima e o 2 embaixo. Mas, professor, por que o 2 continua embaixo? Porque na fração imprópria, a transformação para a fração mista, o denominador, ele nunca será alterado. Legal? Ok. Agora, uma outra parte é a fração equivalente. Por exemplo, a fração equivalente são frações que, de repente, possuem valores numéricos diferentes, mas, no todo, no contexto geral, elas representam a mesma coisa. Olha só, eu te coloquei aqui 1 sobre 2 e 2 sobre 4. Então, imaginemos aqui dois retângulos, onde esse primeiro aqui de cima equivale a 1 sobre 2. Como assim? Se eu tenho 1 sobre 2, repare que o valor que está aqui embaixo, que é o nosso denominador, equivale a 2. Então, eu tenho que dividir o retângulo em duas partes iguais. E aí, como esse valor aqui em cima equivale a 1, dessas duas partes iguais, eu estou pintando uma delas. Legal? No próximo retângulo, que equivale a essa segunda fração, eu tenho 2 sobre 4. O que isso quer dizer? Se o 4 é o valor do denominador, ou seja, o valor que está aqui embaixo, eu vou pegar esse retângulo e dividi-lo em 4 partes iguais. E aí, pessoal, dessas 4 partes, eu estou pintando 2 delas. O que a gente consegue reparar aqui? Bem, se eu tenho 1 sobre 2 e 2 sobre 4,
essas duas frações equivalem à metade da figura. Então você consegue perceber aqui, ó, que metade da figura está pintada. Então, embora nós tenhamos frações com números diferentes, mas reparem que elas representam a mesma coisa. Isso são frações equivalentes, tá bom? Ok? Então, pessoal, só um detalhezinho também importante em relação à fração imprópria e à fração mista é o seguinte. Eu te mostrei como chegar da imprópria para a fração mista. Mas, de repente, como é que a gente faz essa volta? Que volta? Jogar da fração mista para a fração imprópria. É simples. Você vai pegar esse valor que está aqui embaixo, que nesse caso é o nosso denominador, tá? E aí você multiplica pela parte inteira e o resultado você adiciona com o seu numerador. Como assim? Vamos lá, olha lá. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7, que é o valor que ficará aqui em cima. E o denominador, como já havia lhes falado antes, né? O denominador, ele nunca deverá ser mexido, independente se você está indo ou voltando. Quer dizer, independente se você transforma uma fração imprópria em fração mista ou vice-versa, tá? Então, de novo, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1, que é o valor que está aqui em cima, é 7. Por isso que aqui em cima ele voltaria para o 7. Legal? Outra coisa legal também de você reparar é o seguinte, que essa ideia ela vem do teorema fundamental da divisão, onde eu tenho a multiplicação do divisor pelo quociente, ou seja, 2 vezes 3 é 6, somado com o resto, que é 1, que vai dar 7, e ele equivale sempre ao teu dividendo. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos a definição de fração e também alguma classificação, né? Alguns tipos de fração, certo? Onde fração é um número que é representado com esse traço horizontal, né? E nós temos o valor aqui em cima, que é o numerador, e o valor aqui embaixo, que é o seu denominador. O denominador sempre representará a quantidade total de partes em que uma figura ou elemento qualquer foi dividido. E o valor de cima, que é o teu numerador, é o total dessas partes, é a quantidade que eu estou pegando do total dessas partes, aliás, tá legal? Então, aqui nesse exemplo, 3 sobre 8, 8 é o total, eu estou considerando apenas 3 partes dessas 8, ok? Além disso, nós verificamos também alguns tipos de fração, onde nós verificamos a fração própria, fração imprópria, fração mista e fração equivalente. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.